Com tudo, bora com tudo. Força e fé, beleza? Nós estamos hoje no 58º dia, 55ª parte da leitura do livro Quem Pensa Enriquece, ok? E acredito que nessa altura você já deva ter comprado o teu exemplar, tá certo? Para fazer parte dessa jornada com a gente, onde a gente está aqui na série Hashtag de Volta pro Topo, ok? Com a leitura, aprendizagem e prática das tarefas. Tem diversas tarefas, nós estamos na página 147, de um livro que tem 246 páginas. Então a gente já passou da metade, ok, do livro. E é isso. Hashtag de volta para o topo. Se você nunca esteve no topo, eu te convido a ir para lá, um lugar excelente. Lá é lugar de vida plena, saudável e abundante. É um lugar que a gente merece viver. É um lugar que a gente nasceu para viver. E qualquer pessoa que não esteja vivendo uma vida plena, saudável e abundante, isso é uma disfunção e toda disfunção merece e deve ser tratada. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para cima. Eu parei aqui no parágrafo... Nós estamos exatamente no capítulo Decisão. O nome do capítulo é Decisão. Então, todos os exemplos citados no decorrer desse capítulo vão estar falando sobre decisão, a importância de tomar decisões rápidas e sermos lentos na hora de mudar essas decisões. Esse é o tipo de decisão eficaz, produtivo, ok? Você tem que ser rápido em tomar decisões e lento na hora de mudar de decisão, ok? Aquelas pessoas que demoram a tomar decisão e são rápidas em mudar de decisão, necessariamente são pessoas que têm uma tendência, se já não estão vivendo fracassadamente, ok? Mas tudo bem, não é o fim de tudo, ok? Saiba que fracasso temporário não é derrota permanente. E se você fizer parte de uma série como essa, aprender o que é preciso ser feito, principalmente nos tempos difíceis, consequentemente, você vai começar a implementar novas ações essas que vão te levar a construir novos resultados. E muito provavelmente você vai vir nadar nesse nosso oceano azul, vivendo uma vida plena, saudável e abundante. Belezinha? Então não importa a tua idade, não importa a tua história, se você goza de plena saúde física e saúde mental, ainda dá tempo, ok? Um abraço, bora lá! Richard Henry se tornou parte dessa história pela correspondência trocada com Samuel Adams, em que comentava seus medos e esperanças acerca do bem-estar da população de suas províncias. Foi daí que Adams teve a ideia de estender a troca de cartas a todas as 13 colônias, de modo a coordenar os esforços necessários à sua solução dos problemas comuns. Em março de 1772, 2 anos depois do combate nas ruas de Boston, Adams apresentou essa ideia à Assembleia, propondo a criação de um comitê de correspondência, com um representante em cada colônia, a fim de estabelecer uma cooperação amigável para o bem das colônias da América Britânica. Preste atenção neste fato. Foi o começo da organização do imenso poder que daria liberdade ao novo país. A mente mestra estava organizada. Adams, Lee e Hancock. E digo, ainda que se 2 de vocês se unirem para fazer um pedido, ele será atendido pelo Pai que está no céu. Essa frase está na Bíblia. Essa é uma frase que está na Bíblia. E digo que se 2 de vocês se unirem para fazer um pedido, ele será atendido pelo Pai que está no céu. Beleza? Bora lá. O comitê de correspondência foi instalado. Observe que, com inclusão de representantes de todas as colônias, crescia o poder da mente mestra. Mente mestra é um outro tema muito interessante que a gente precisa compreender com mais profundidade, que está ao longo do livro, tá bom? Então fica tranquilo se você não compreendeu esse tema. Que na verdade é um grupo de pessoas que se reúne em prol de um ou vários propósitos. Por meio do primeiro planejamento organizado dos colonos descontentes, a união faz a força.
Os cidadãos das colônias vinham de combates desorganizados contra soldado britânico, em incidentes similares à revolta de Boston, sem qualquer resultado. As queixas individuais ainda não estavam consolidadas na mente mestra. Antes de Adams, Hancock e Lee, nenhum grupo havia reunido corações, mentes e almas e corpos em uma decisão definitiva para enfrentar de uma vez por todas suas dificuldades. Isso aqui é muito poderoso, quando pessoas se unem num só propósito. Enquanto isso, os ingleses não estavam inertes. E vale ressaltar o seguinte: por que a nossa população brasileira vive do jeito que vive? Porque ao invés de ser um povo unido, ok, é um povo disperso. E isso facilita o poder, né, dos desordeiros, dos egocêntricos, dos desonestos, dos corruptos. Tem que pensar a respeito disso. Voltando à leitura, ok? Enquanto isso, os ingleses não estavam inertes. Faziam também seu planejamento e organizavam sua mente mestra, com a vantagem de contar com os recursos como dinheiro e tropas organizadas. Quer dizer, a oposição também se preparava. A coroa britânica indicou Gage para substituir Hutchinson. Perdoa meu inglês aí, é algo que eu preciso aprimorar. No governo de Massachusetts. Um dos primeiros atos do novo governador foi enviar um mensageiro ao encontro de Samuel Adams, para tentar convencê-lo a interromper a oposição através do medo. E aí você percebe, além da oposição, muitas das vezes ter recurso e grana, eles ainda procuram usar o medo como forma de pressão contra os seus oponentes. Para entender melhor o espírito do que aconteceu, vamos ver como foi a conversa entre Coronel Ferton, o mensageiro enviado por Gage, e Adams. Coronel Ferton foi autorizado pelo governador Gage garantir-lhes ao senhor Adams que ele está disposto a conceder-lhes benefícios, tentativa de conquistar Adams com promessa de suborno, sob a condição de que prometa interromper a oposição às medidas do governo. O governador o aconselha a não continuar causando aborrecimentos à sua majestade. A sua conduta o sujeita a penalidades impostas por um ato do rei Henrique VIII, segundo o qual as pessoas podem ser mandadas à Inglaterra para serem julgadas por traição ou conivência, a critério do governador da província. No entanto, se mudar a sua orientação política, não apenas receberá grandes vantagens pessoais, como fará as pazes com o rei. Entre duas opções, Samuel Adams tinha de tomar uma decisão: interromper a oposição a receber vantagens pessoais, interromper a oposição e receber vantagens pessoais, ou manter a oposição e correr riscos de ser enforcado. Cara, você observa que durante toda a nossa história de vida nós somos obrigados a tomar decisões. E o que define a corrupção? Exatamente a primeira opção que teve esse cidadão aqui, de receber benefícios pessoais e deixar as coisas rolarem como estão. Isso é algo que faz com que o povo ainda viva como vive no Brasil e em diversos outros países, exatamente por conta desse ponto, que os homens estão muito mais inclinados a receber benefícios pessoais do que resolver questões que vai gerar um benefício coletivo. Continuando a leitura. A maioria dos homens teria dificuldade de decidir e optaria por uma resposta evasiva, mas não Adams. Ele insistiu para que o coronel Ferton desse a sua palavra de honra, prometendo transmitir sua resposta para o governador com aquelas mesmas palavras. A resposta de Adams foi: pode dizer ao governador Gage que há muito tempo fiz as pazes com o rei dos reis. Nenhuma consideração pessoal me faria abandonar uma causa justa. E diga ao governador Gage que Samuel Adams o adverte de que não se deve ofender os sentimentos de um povo exasperado. Uau, né? Uau! Olha a resposta que esse homem, ao invés de receber benefícios pessoais,
respondeu com incisão, né? E eu atribuo isso aos valores pessoais desse homem. Eu atribuo isso à integridade, verdade e justiça. Porque quando você vive em busca de integridade, verdade e justiça, você tem uma tendência natural a ter uma conduta mais leal a si mesmo, a sua família, a comunidade e sociedade em qual você é inserido. Integridade, verdade e justiça é algo que precisamos cultivar intrinsecamente no nosso caráter pessoal, para que diante de cenários como esse, parecido com esse, ou diante de decisões importantes, nós tenhamos uma postura, uma firmeza em fazer o que é verdadeiro, justo e leal. Ok? É essencial, e parabéns a esse homem que viveu aqui, né, nessa época, e essa posição dele culminou no estado atual dos Estados Unidos, né? É incrível. Vamos continuar aqui dentro da história. Nem é preciso comentar o caráter desse homem. Quem quer que leia a surpreendente resposta de Adams, percebe que se trata de um indivíduo da mais alta lealdade, e isso é importante. Escroques políticos desonestos cooperam a honra, qualidade pela qual morreram homens como Adams. Quando o governador Gage recebeu a resposta mordaz de Adams, ficou furioso e emitiu uma proclamação que dizia: venho por meio desta, em nome da sua majestade, oferecer e prometer seu bondoso perdão a todos que imediatamente depuserem suas armas, retomando os deveres de cidadãos pacíficos. Ficam excluídos do benefício do perdão Samuel Adams e John Hancock, cujas ofensas foram de natureza tão abominável que não admite outra consideração a não ser a punição merecida. Então você observa aqui no parágrafo seguinte que quando a resposta do caráter, da dignidade, da integridade, da lealdade de Adams chegou para esse governador que tentou o corromper, ao invés de ele perceber o caráter desse homem e de pronto buscar uma parceria, discutir os pontos relevantes, não. Ele criou mais opressão. Então, o que significa? Toda vez que você tomar uma decisão, você vai ser pressionado a mudar de ideia. Você vai ser pressionado a voltar atrás. E a estratégia que esse governador estabeleceu foi uma estratégia poderosa, porque o que ele fez? Ele falou que todo mundo que mudasse de ideia a partir daquele momento, todas as províncias, todas as colônias, okay, que mudasse de ideia a partir daquele momento, seria bonificado, ok? A vida seguiria de boa. Mas Adams e Hancock deveriam ser punidos por esse posicionamento. O que ele quis fazer? Ele tentou enfraquecer as forças dessa liderança. Entendeu? Então, ele tentou corromper o líder. O líder não se corrompeu, o que ele falou? O que ele entendeu? Pô, vou corromper a base dele, vou corromper os seguidores dele, vou corromper as alianças dele. Mas vamos lá, vamos entender o desfecho dessa história. Como você pode ver, os dois estavam em apuros. A ameaça do enfurecido governador obrigou-os a tomar outra decisão, igualmente perigosa. Sem demora, convocaram uma reunião secreta com seus seguidores mais leais. Aqui a mente mestra começa a ganhar força. Depois que todos chegaram, Adams trancou a porta, guardou a chave no bolso e informou aos presentes que era imprescindível a formação de um congresso de colonos e que ninguém deveria deixar a sala até que fosse formada a decisão a respeito disso. Uma decisão a respeito disso, que é interessante a gente compreender aqui também. Quando esse decreto chegou propondo corromper a base, propondo corromper os parceiros, as alianças, os aliados de Adams e de Hancock, Adams foi sagaz. O que ele fez? Reuniu toda a base dele, trancou a porta num local fechado, reuniu a base toda no local fechado, uma sala de reunião, vamos assim definir,
e tomou uma decisão, meu irmão. Ó, seguinte, a gente precisa resolver isso aqui, que a coisa agora ficou mais séria, ficou grave, a gente só sai daqui com uma decisão tomada. E ninguém tinha como sair daquela sala, porque a chave ele colocou no bolso dele. E aí houve um verdadeiro alvoroço, alguns apontaram as possíveis consequências de tal radicalismo, ou seja, isso era a gente já tentando correr da responsabilidade. Os medrosos, né, cara? Os medrosos é assim, o medroso, o covarde. Vou te falar, essa é a pior tipo de pessoa. O pior tipo de pessoa pra gente se relacionar são os medrosos e covardes. Sabe, é gente como se fosse baratas. Perdoe a comparação, sabe? Então, mas ela é significativa, porque os medrosos e covardes, eles querem fugir, eles querem mudar de ideia, eles querem entregar o jogo, sabe? Eles não conseguem permanecer de pé, mas eles querem fazer parte da vitória. Eles querem levantar o troféu. Eles querem levar o mérito imerecido de ter feito parte intrinsecamente daquela ação, quando na verdade só estavam perto, quando na verdade até contribuíram para um fracasso temporário. Compreende isso? Isso é poderoso demais de compreender. Vamos lá. Outros expressaram suas dúvidas quanto à sensatez de adotar uma decisão definitiva, desafiando a coroa. Entre os homens trancados naquela sala, 2 eram imunes ao medo, cegos à possibilidade de fracasso, que era Hancock e Adams, que representava a liderança. Né? Influenciado pelas mentes dos dois, os outros se convenceram da necessidade de preparar, por meio do Comitê de Correspondência, o primeiro Congresso Continental a acontecer na Filadélfia em 5 de setembro de 1774. Guarde bem essa data. É mais importante do que o 4 de julho de 1776. Se não fosse tomada a decisão de organizar tal congresso, talvez não fosse assinada a Declaração da Independência. Antes da primeira reunião do Congresso recém-criado, um novo líder da outra região do país preparava um trabalho sobre os direitos da América Britânica. Summary View of the Highgate of the British America. Era Thomas Jefferson, da província da Virgínia, cujo relacionamento com Lord Dumore, representante da coroa da sua província, era tão hostil quanto a de Hancock em Adams com o governador. Ou seja, em outro lugar do país tinha um cara com a mesma bronca na mesa, lutando pelo mesmo direito de forma independente. Pouco depois de publicar seu importante trabalho, Jefferson foi informado de que estaria sujeito à acusação de alta traição contra o governo de Sua Majestade. Instigado pela ameaça, um dos seus colegas, Patrick Henry, corajosamente opinou, concluindo sua fala com uma frase de que se tornou clássica: se é para sermos considerados traidores, vamos fazer isso direito. Punk, né? E aqui é o seguinte, cara, aqui era uma parada bem mais séria, porque se tratava de a emancipação de um país, né? Se tratava de, se aquilo desse errado, os caras iam ser acusados de alta traição. Se tratava da vida ou morte, porque é a mesma coisa hoje, cara. Existe a ideia preliminar de ser livres, quando na verdade somos manipulados e escravos de um sistema covarde que controla as massas. Entendeu? Você precisa se olhar no espelho e verificar se verdadeiramente você é uma pessoa livre ou você está numa bolha sendo manipulada por um sistema. Você precisa refletir sobre isso. Isso é muito pessoal. É muito pessoal. Porque se você está dentro dessa roda criada pelos governantes, você pertence a uma bolha. Porque o sistema já foi criado e talvez você faça parte dele. E do teu ponto de observação, talvez você considere que você é uma pessoa livre. E talvez não seja. Porque eu penso que o homem, para ser livre verdadeiramente, não é só ter o direito de ir e vir. O direito de ir e vir é a ideia básica que colocaram nas mentes da maioria para que pareçam ser livres quando, na verdade, seguem um sistema já estabelecido que controla
o seu ir e vir. Um homem que detém liberdade, ele tem verdadeiramente liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade financeira, porque a partir desse ponto ele tem liberdade geográfica, liberdade de realização, liberdade de idealização. Mas basicamente, sem a liberdade financeira, a liberdade de realização e todas as outras liberdades, elas são apenas uma ilusão mental. Beleza? Se você quisesse agora, nesse instante, atravessar de um país a outro, seja ele o mais próximo ou o mais distante, por decisão pessoal, simplesmente pelo fato de querer jantar ou almoçar, ou participar de uma reunião, ou visitar um local que você admira, que é muito visitado naquela região. Se você quisesse fazer isso agora, nesse instante, você teria liberdade, condição financeira de fazer isso? E se sim, você teria condição financeira de fazer isso quantas vezes por semana ou por mês? Ou melhor, durante quanto tempo você financeiramente teria condição de fazer isso? E essa última pergunta, ela diminui bastante o grupo. Compreende? Porque basicamente, se você não tem um dinheiro suficiente para realizar seus sonhos e ideais, você ainda não é livre. Você está dentro de uma bolha. Você está sendo regido por um sistema. Você muito provavelmente levanta cedo e tem todos os hábitos tradicionais. Tomar banho, escovar o dente, lavar o rosto, tomar café. Ok? Sair correndo para uma empresa que talvez você odeie trabalhar lá. Ou ir direto para um emprego onde que você não gosta da profissão, mas faz porque é preciso. Compreende? E talvez você ganhe o suficiente para comer, para pagar seu aluguel, para se vestir talvez, para comprar vestuário talvez uma vez ou 2 vezes anualmente. E você faz isso de novo, outra vez, novamente, ao longo da sua vida, até se aposentar. E como consequência, em algum momento você morre, e isso acontece com a grande maioria. Beleza? Então, isso aqui é muito poderoso a gente compreender, porque hoje a gente vê os Estados Unidos como uma das maiores potências de população, de humanidade, de governo, que representa um país de primeiro mundo, no mundo em que vivemos. Mas olha como essa liberdade foi tomada. Como essa liberdade foi imposta. Olha que tipo de decisão esses 2 homens, que pouco se ouve falar deles na história, tiveram que estar prontos e posicionados para lograr êxito no propósito. Essa é a importância de ser uma pessoa de decisão. Porque como sustenta aqui a ideia de que você precisa aprender, nós precisamos aprender, tomar decisões rápidas e ser lento na ideia de voltar atrás nessa decisão. Considerando esse fato, esses homens, além de tomar uma decisão, estavam posicionados. E quando ouviram a resposta do governador, tomaram outra decisão, mais rápida ainda, para fazer o que era preciso ser feito, para continuar sustentando seus posicionamentos. Beleza? Olha, eu vou parar por aqui para esse áudio não ficar longo, esse vídeo não ficar longo, beleza? É interessante demais a gente refletir sobre cada linha, sobre cada história, sobre cada situação que diz respeito à decisão na nossa vida, ok? Pega agora mesmo um papel, uma caneta, um caderno de anotações, um fichário, não importa. Pense agora em todas as decisões que você tem para tomar no dia de hoje. Pense agora sobre todas as decisões que você tomou até agora. Pense agora quais decisões você deve manter, quais você deve atualizar. E quando fizer, se mantenha lá posicionado, ok? Ou seja, seja rápido na tomada de decisão, seja lento para mudar de decisão, porque essa é a mentalidade que faz com que você construa uma vida plena, saudável e abundante. Beijo grande, abraço apertado e até o próximo vídeo.